salve, boa tarde a todos. Novamente, estamos aqui hoje, nessa terça-feira, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, com o programa Voz da Natureza, que fala sobre a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E a cultura racional é um conhecimento, é uma cultura, não é uma religião, não é uma seita, nem doutrina, nem filosofia, mas um conhecimento natural dos movimentos da natureza. E hoje nós vamos estar falando sobre a lei, que a lei aqui é do mais forte, não é verdade? E até eu tirei um trecho do livro, que é o 15º fascículo da réplica, da página 20, 21, não, 22. Então, ele começa dizendo assim: é preciso que conheça a causa disso ou daquilo para eliminar os efeitos sobre isso ou aquilo, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito e os seus efeitos, é porque existe a causa. Se existe o mal, é porque existe a causa. Eliminando a causa, acabaram os seus efeitos, acabaram os males. Então, o magnético, que é a energia magnética, é o imperador de todas as ruínas existentes no mundo, que na batalha da destruição, ele é o causador do mundo assim estar permanentemente, permanecendo o seu progresso com sua fúria de destruição, por ele estar a caminho do fim da sua ação. E assim, em outras épocas, a matéria já refloriu e chegou no seu auge, em que viviam todos sonhando com as ilusões. E tudo isso se passou. Épocas em que todos viviam contentes, felizes, cantando, alegres, e hoje tão diferente. Todos se maldizendo, todos chorando, todos insatisfeitos, todos preocupados, todos tristes. E essa situação é derivada da fase magnética que está devastando tudo, desequilibrando tudo, destruindo tudo, por ser uma fase que chegou ao seu fim. E por chegar ao seu fim, está sendo destruída. Tudo isso, movimentos naturais da natureza. Não há culpados. Ninguém é culpado. E sim uma fase que findou e está em extermínio. É a causa de todas as ruínas que está se passando em todo o universo, porque não há efeito sem causa. Então, aí vem a desolação da humanidade. Todos desolados, todos intranquilos, todos aflitos, todos sofrendo, todos penando, por ser um flagelo natural da natureza. O desequilíbrio da natureza, o desequilíbrio de todos os seus feitos. E mais à frente, num trecho, ele diz o seguinte: terminou a minha ação sobre a natureza, diz o magnético. Não governo mais essa natureza. Então, aí, todos desgovernados, tudo desgovernado, tudo em ruínas, tudo de mal a pior. O magnético em ação, em destruição dos seus feitos, acabou a fase, acabou o reinado do magnético. Então, todo o reinado destruído. E é por isso que o mundo vem há muito em ruínas cada vez mais, cada vez a pior, e tudo piorando sempre até findar-se a ação magnética. E aí continua o magnético dizendo: acabou a minha missão. E por ter acabado a minha missão, tudo em liquidação moral, física, financeira e natural. Então, isso são movimentos naturais da natureza. E por serem naturais, não há culpados. E sim, a natureza é que é culpada de tudo isto que vem se passando há muito.
tudo piorando sempre. E o que é feito pela natureza, não há quem possa endireitar. Por mais que se esforce de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, não há quem endireite. São movimentos naturais da natureza. Acabou-se a fase do segundo milênio, a segunda fase do segundo milênio em destruição, sendo destruídos por seus seres. As pessoas são instrumentos do magnético. Então, a gente vê que é uma fase, é o fim de uma fase, né, que se encerra para o começo dessa outra fase, o terceiro milênio. Toda mudança de fase tem transtorno. Então, só um trechinho que ele continua dizendo. Assim, o mundo vem passando por essas mudanças, com a fase do primeiro milênio, que foi a fase dos selvagens. Então, terminou a fase dos selvagens, tudo quanto foi selvagem foi liquidado, por ter entrado a fase da civilização, a fase do segundo milênio. Agora acabou-se a fase do segundo milênio, que é a fase do animal racional. Então, essa fase entra em liquidação de tudo, para dar lugar à fase do terceiro milênio, que é o progresso racional. É o progresso cosmológico, a fase racional. E é uma fase, como ele diz aqui, cosmológica, né? Então, é uma mudança de fase, e a mudança traz transtornos, e a gente vê que nessa mudança de fase, a gente vê imperando a lei do mais forte, não é? A gente está com o Luiz e com o Júlio. Boa tarde para vocês. Salve, boa tarde a todos. Então, e estamos também com o nosso convidado hoje, que é o nosso amigo de São Paulo, Paulo Loreto. Tudo bem, Paulo? Olá, Sueli, boa tarde. Estou de volta aqui. Está me ouvindo bem? Tá bom. Sim, estamos ouvindo você. Você ouviu a lição, né? Então, você quer falar alguma coisa? Não, eu não ouvi essa primeira parte, porque deu um problema de ligação aqui. Teve um problema. Mas, Júlio, você quer falar alguma coisa sobre Vamos, a lei do mais forte? A gente daí dá lá. continuidade, a gente interage aqui no nosso bate-papo. A lei do mais forte é uma lei que vem desde o princípio, né? Já desde o primeiro milênio, o segundo milênio, veio em seguida, né, desenvolvendo todos aqueles seres atrasados, né, selvagens, brutos, rebeldes. Então, essa lei do mais forte, ela sempre predominou, né, porque o magnético, com o seu poder, né, de comando e com suas ferramentas, os mais fortes sempre tendo uma prevalência em relação aos mais fracos, né? Então, vence sempre o mais forte. O fato da mudança de fase agora na fase racional, essa lei ainda ela permanece, ela continua. Ela está aí, o raciocínio é a única forma de fazer a mudança, né, desse poderio do mais forte sobre o mais fraco. Então, o raciocínio é o ser consciente, né, que ao estar em funcionamento, vai mudar completamente o comportamento humano. Como o pensamento e a imaginação são energias, né, desequilibradas, deformadas, né, gerou essas feras, né? E sempre isso se dá tanto entre os animais racionais como os irracionais. Sim. Né? É um prevalecendo sobre o outro, né? O mais forte comendo o mais fraco. É verdade. Agora, dando uma pinçada no que você leu aí no início, o magnético ele está entregando a fase para a natureza, entregando a missão dele. Isso significa que ele está enfraquecendo, e o magnético enfraquecendo, enfraquece o pensamento, a imaginação, enfraquece tudo. Então, a gente precisa conhecer aquilo que vem substituir o magnético, que é a energia racional. Isso vocês vão encontrar no livro Universo de Desencanto. Bem, agora, a vida é um verdadeiro inferno, por isso a vida ela é de compromissos com a vida, né? E por isso existe a lei do mais fraco. Os mais fortes dominam os mais fracos. Impera a lei do mais forte, o sofrimento não cessa.
É E verdade. por não cessar o sofrimento, como nós estamos vendo no mundo inteiro, esse sofrimento que vai pelo mundo afora. E os mais fortes do mais fraco, não existe a lei do mais fraco, não existe a lei para eles, porque a lei do mais forte, eles executam as próprias leis. Então, a lei do mais forte é ditada pelos que têm mais. É, é Quem tem como, mais sofre menos. é como se a lei valesse sempre É. para os mais fortes, né? Eles conseguem fugir até É. das responsabilidades, assim, né, que a lei se impõe aos mais fracos. Ela não consegue agir da Atingir. mesma forma e atingir os mais fortes, né? Mas É isso é por verdade. conta dessa deformação, né? É. Estamos ligados a essa energia Uhum. negativa, magnética, e a vida E corre tem dessa aqui um maneira. pedacinho também da página 31 desse mesmo volume que ele diz assim, né? Antes, o respeito era por consciência e amor a tudo. Era um respeito por amor, era de coração e satisfação. Na fase de liquidação, liquidou tudo isso. Hoje, o respeito é força, o mais fraco respeita o mais forte pela força. Ele ainda diz assim: aquele é mais forte, eu não posso com ele. Se eu pudesse, eu derrubava. Isso é o magnético em ação. Se tornou, então, a lei do mais forte. Voltaram à lei natural do irracional. O mais forte come o mais fraco. Como é que se diz? Aí começa o seguinte: o mais forte, a raposa come as aves e as galinhas comem os insetos, as minhocas, e assim vai a lei da selva, né? E os animais mais fortes comem os mais fracos, se alimentam com os animais mais fracos. Como o ser humano é mais forte que o irracional, então se alimenta com o mais fraco. Mas ele acaba comendo o boi, mata o boi para comer, mata o porco, mata a galinha, tudo isso por serem mais fracos. Então impera a lei do mais forte. Se o animal racional entra numa selva, lá estão o tigre, a onça, o leão, então o animal racional é mais fraco. Então é devorado pelo mais forte. Isso na lei da selva, né? Mas agora na lei dos homens aqui, a gente vê, ou mesmo porte físico, se o cara é mais forte, o outro, opa, já não se mete com ele, né? Não Não muda muda nada em nada, relação ao nada. racional e o irracional. Não muda. Todos estão dentro da deformação e É. desde o princípio sempre foi Uhum. assim, o mais forte na sua ferocidade, né, Uhum. agindo sobre o mais fraco, dominando o mais fraco. Sempre. Paulo, Vai, quer Paulo. dizer, Agora, o ser humano que não se conhece acaba se enquadrando no mesmo cenário dos irracionais, por isso que fica sujeito ao mais forte, porque É. a força do animal, do ser humano, o animal racional, está no raciocínio. Por não se conhecer, a gente acaba se igualando nesse sistema e ficando à mercê do elétrico e do magnético. Quem está em lapidação, como está o ser humano em qualquer situação, hoje, que não se conhece, não tem paz,
Oi. Pois é, além do mais forte, aí pegou a gente aqui no link, né? O link foi mais forte. Estão me ouvindo? Alô? Já Caiu a é internet geral, né? um grande É uma exemplo, né? prova do mais forte sobre o mais fraco. É um exemplo. É verdade. Então, só para Pegou a gente. concluir, realmente o ser humano precisa disso, precisa se conhecer para não ficar sujeito a essa situação que não deixa de ser vexatória, é uma coisa realmente ridícula o ser humano viver como irracional, um comendo os outros, né? É. É, Então, eu estava falando, então, que o ratinho está ali, o gato vem, mata o rato e come. Depois vem o cachorro, mata o gato e come. Depois vem a cobra, mata o gato e come, o cachorro e come. Depois vem a onça, pega a cobra, mata e come. Vem o homem, mata a onça e come. É. Né? Porque E vem a natureza, mata o homem. na verdade, o Porque tudo- homem, como ele chegou aqui nessa terra, né? E ele já encontrou tudo pronto, ele não sabia como isso tudo foi feito, ele deu continuidade à vida dele, achando que era tudo assim mesmo, né? E foi passando. Então, como eu falei, de época, de eras em eras, um passando para o outro, como se isso fosse verdade, ele achando que ele é o dono disso tudo aqui, que ele manda e comanda, ele não conhece os animais, os vegetais, os minerais, não sabe que tem vida, que eles também conversam entre si, que eles sentem dor, que eles são seres também, né? Só que numa categoria diferente da nossa. Então, o homem vai dando essa vazão e passando por cima de tudo que ele pode, né? Achando que ele é o dono aqui Mas da Terra, isso é por né? conta da própria inconsciência, Da né? inconsciência. A inconsistência dele Uhum. leva ele a esse comportamento, né? Ele tem esse comportamento que ele esquece que ele é finito, que a natureza vem e leva ele também. Será que ele não pensa isso? Que ele não é nada além do... Não pensa, Não né? tem a Porque força que acaba podia ter. entrando no dia a dia, você esquece, você está pensando que nem hoje. Nós estamos com um problema que a cidade aqui é uma cidade grande, com quase 1 milhão de habitantes, estamos passando pelo problema de troca de equipamentos aí na Sabesp, nós vamos ficar aí uns dias, uns 2 falta dias de água. sem água. Então a gente vê aí a força, né, predominando. A força da água. A força da água, a força de tudo. Não, a questão é o seguinte, né? Quem domina o sistema, ele interrompe e faz o que tem que fazer. O mais fraco tem que suportar e aguardar, né, a administração do mais forte. Então, na natureza, tudo é assim. A gente está vendo hoje, né, as guerras, né, um poderio militar, né, domina o outro lado que tem um poder militar menor. Né? Sempre foi assim. É a lei do bruto, né? A lei do mais forte. O mais forte. Quem rege. Então é a lei do mais forte. E esse mundo o racional coloca, né, muito bem claro, inclusive no 273 do histórico, ele coloca lá que o mundo não está por conta do verdadeiro Deus. Né? Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, aí sim, o mundo estará por conta dele e todas essas divergências, essas diferenças deixarão de existir, né? Porque a consciência é superior a essa força bruta contra a força menor. E então hoje nós estamos por conta, né, do homem e o que manda é a força do canhão, é a força da espada, é a força bruta. Quem tem mais força domina o que tem menos força. E também salve-se quem puder, né, Júlio? Salve-se quem puder, né? Por isso é que tem que abrir o olho e botar a cabeça no livro para poder estar garantido, estar protegido por uma energia superior. Porque aqui não tem nada que possa segurar ou possa proteger o ser humano. A nossa sociedade, nossa situação como ser humano, não tem mais nada que proteja a humanidade. A única coisa que protege a humanidade agora é o desenvolvimento do raciocínio. E é isso que nós precisamos que todos entendam, e as pessoas que conheçam a cultura racional venham a concluir a necessidade que ela própria e todos precisam, que é desenvolver
essa parte superior do ser humano, que é a energia racional. Porque aí se liga no mundo racional, que lá rege o raciocínio. E o raciocínio é muito superior ao eletromagnético, né, Júlio? Sim, sem dúvida. É. E como nós estamos na fase da liquidação, né, houve uma potencialização, né? A gente está vendo absurdos de todo tipo, né, da fraqueza humana, do desequilíbrio, desses absurdos, desses domínios, né, dessa ação do mais forte sobre o mais fraco, de forma assim revoltante, né? Mas também por conta, né, acentuado por conta da fase de liquidação. Mas isso já vem de muito tempo, desde o início do surgimento do homem, né? O homem ele surgiu da deformação, da degeneração, da planície, da descida, como nós sabemos, né, que somos estudantes de cultura racional. Mas agora, né, Júlio, a partir de 1935, com a entrada da fase racional, a pessoa tem a sua opção, ou continuar, porque a natureza agora deu essa situação, ou você desenvolve o raciocínio para voltar ao mundo racional, se ligar ao mundo racional, se ligar à sua origem, ou permanece onde está, sujeito a tudo isso, e as deformações, as transformações para classes inferiores. Então, é um momento de decisão. A natureza já deu essa posição desde a entrada da fase racional, a partir de 1935. Por isso, a necessidade dessa divulgação, né, desse conhecimento, porque a consciência é uma só, né? A consciência, quando ela é a consciência verdadeira, a consciência racional, é a única que nós podemos dizer que é o verdadeiro consciência, né? Quando você atingir essa parte do desenvolvimento do raciocínio, que é o desenvolvimento da glândula pineal, que é o propósito dessa fase agora, que é a última fase, que nós já desenvolvemos imaginação, já criamos coisas através do pensamento, tudo isso já entrou em falência, já não tem mais conserto através do pensamento, a gente já não encontra mais acerto em nada. Então, agora é essa fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a humanidade atingir essa consciência. Por isso que dizem outros aí, denominações, dizem que nós estamos naquela fase da separação do joio e do trigo. O que é? É um castigo? Não é nada disso. A separação, o que é? Se você não estiver raciocinando nessa fase, né, você entrar nessa fase, essa mudança que nós estamos passando, de elevação da sua vibração, de frequência maior, você acaba acontecendo que você não consegue suportar, né, essa fase que está tendo aí, essa liquidação, essa falência, essa tortura cada vez mais, que a natureza agora é que está agindo ela própria mesmo, assim, vamos dizer, a natureza na sua forma matéria mesmo, né? Sacudindo o que pode. Está liquidando as coisas, né? Ela mesmo. A fase de liquidação que a natureza está promovendo. Sim, também. Então, e hoje em dia tem que entrar e tem que se segurar na fase, não é só entrar e achar que está resolvida a situação. Você tem que estar todo dia fazendo a sua parte de energizar o seu ser através da leitura, do estudo, para ficar permanentemente ligado na energia racional. Senão, você está sujeito a ter problemas de interferência no meio desse caminho, desse processo, e se desviar do caminho. Dentro dessa fase, todo mundo está, né? Só que as pessoas precisam entender que estão, né? Que precisam conhecer, porque ela só não entende, o ser humano não entende o que está acontecendo. Então, a necessidade de mostrar, através disso que a gente vem fazendo, né? Trabalho em rádio, em praças, e divulgando um conhecimento que veio do cosmos para poder dizer o que está acontecendo. Desde 1935, é a fase que está governando a natureza, é a fase racional. E a obrigação do animal racional civilizado é tentar conhecer de tudo para escolher o melhor. Então, o que nós fazemos aqui é um convite para quem não conhece a cultura racional, que passe a se dê uma chance a si mesmo. Vá conhecer o livro, vá conhecer o que nós estamos falando aqui, porque
O que nós falamos é só uma divulgação para chamar a atenção de que existe na Terra já o caminho do desenvolvimento superior através da ligação com o nosso mundo de origem. E quando a gente fala do livro, né, aproveitar aqui ó, esse tempinho, quando a gente fala do livro, é porque a leitura, como a cultura racional não é uma religião, ela não tem um local de pregação, um centro para você frequentar, ninguém falando para você o que você tem que fazer, através da leitura diária, é que vai fazendo você se desmagnetizar, né, dessa força poderosa, disso tudo que a gente veio sendo orientado por essas duas forças, a elétrica e a magnética. Então, a leitura... Desorientado, né? Desorientado, desorientado. Então, agora desorientou mais ainda, porque entrou uma terceira força aí a comandar com tudo, né? Então fica todo mundo perdido, sem saber o que está acontecendo. Agora, mesmo aquela que diz que orientava a gente, eletromagnética, enfraqueceu. Sim. E mesmo aquela que orientava, entre aspas, está desorientando, porque ela enfraqueceu. Por isso que é preciso o triunvirato virar chave para conhecer o que é energia racional nos livros Universo e Desencanto, para você ser feliz, encontrar sua felicidade e encontrar o porquê de tudo e de todos. É verdade. O racional coloca, né, deixa bem claro, o objetivo maior é mostrar que o ser humano não pertence a esse mundo, né? Ele está aqui e por conta de uma transformação, ele saiu da origem, né, ressurgiu como um animal, aquele habitante que era puro, limpo, perfeito, ao perder suas virtudes, né, ressurgiu de uma outra forma, uma nova experiência, numa experiência de animal. E esse animal rude, né, atrasado, violento, né, teve que passar por todo um processo de lapidação. Então, a energia eletromagnética, né, que representa a natureza, que é a natureza, essas duas energias, tiveram que promover toda essa evolução humana, né, lapidando os seres, né, e por estarmos nessa condição inferiorizada, né, tinha que prevalecer sempre essa questão do mais forte sobressaindo sobre o mais fraco. Mas tudo é um processo de lapidação, está tudo no contexto, né? E o racional coloca bem claro, sofremos porque estamos fora do nosso natural, né? Estamos fora do nosso mundo verdadeiro. E pagamos por isso, né? E agora, com a chegada do terceiro milênio, entrou-se numa fase decisiva. Ou desenvolve o raciocínio para voltar para a origem, que é alcançar a verdadeira salvação, ou então continuar aqui nas transformações indo para as classes inferiores. E lá nas classes inferiores, a lei ela é genuinamente a lei do mais forte sobre o mais fraco. O mais forte sempre comendo, né, o mais fraco. Essa é a lei. A alimentação é um comendo aos outros. Nós aqui, como animais racionais, ainda temos a parte elétrica, a parte magnética, né? A elétrica gera o bom aparente, a magnética gera o mal, mas convivemos, né? Temos leis, tem as leis dos homens criadas, né? Para que haja uma condição de vida regular. Mas mesmo assim a gente percebe esse poder que o mais forte sempre agindo sobre o mais fraco, escravizando o mais fraco. Sim, isso está na história, né? E antes era só o alimento, agora eles arrumaram um jeito de extorquir de outras formas. O mais fraco também, né? Sim, o domínio é de todas as formas, né? Dentro da classe do animal racional. Quanto mais vai enfraquecendo, né? Quanto mais o pensamento e a imaginação vão enfraquecendo, a gente vai vendo os absurdos piores, né? Vai cada vez ficando pior a coisa. Então, por isso que é importante a gente pegar o conhecimento racional e fazer esse estudo diário, para que a gente possa realmente suportar as lapidações, né? Exatamente. Né? O que a gente vê, o que a gente percebe, o que a gente sente. E ter mais equilíbrio. Hoje a vida do ser humano é uma coisa absurda, né? Porque como é que basta uma reflexão ao ser humano perguntar: escuta, você sabe de onde você veio?
quem você é, o que você está fazendo aqui, sabe para onde você vai. Você não tem nenhuma resposta dessa, é uma vida impossível, porque é só cheia de hipóteses, de suposições, aí forma o que chama-se o baralho do sofrimento, né? O baralho do sofrimento é um emaranhado de coisas e linhas, e histórias, e conversas, e imaginações e pensamentos que não levam a nada. Para você ter uma visão clara, objetiva, ou seja, perfeita e racional, tem que estar ligado na origem. E onde é que você encontra a origem? Você tem que encontrar a origem aonde tem o material, ou a energia que vem da origem. Onde é que está essa energia? Nos livros do Universo em Desencanto. Você está com dúvida? Você, por favor, faça um bem a si próprio. Vá atrás do livro, procure conhecer a cultura racional e vai ter todas essas respostas. É verdade. É. Então, a gente está aqui prestando esse trabalho cívico, né? E humano, de mostrar para a humanidade que a vida tem solução, né? Esse mundo tem solução. E a gente, enquanto todos não estiverem assim, tomando essa consciência que há necessidade de desenvolver essa terceira parte do nosso cérebro, da nossa cabeça, que é a glândula pineal, nós não vamos conseguir ter paz, né? Paz, sossego, tranquilidade, haver uma vida mais, como se diz, mais equilibrada para todo mundo, né? E por isso que a gente vem mostrar que aqui você tem a solução. Você faz um teste, entendeu? Vai, procura conhecer, procura ver pelo menos por curiosidade o que tem aí dentro. Deixa eu ver se isso aqui é isso mesmo, né? No começo você vai ficar questionando porque você está tão acostumado com aquela fase que você viveu até hoje, ouvindo tudo que você ouviu até hoje, achando que é verdade. E aí A ladainha, né? aí você começa a ver aqui que realmente o que está sendo falado, e não é uma coisa que é feito agora, isso aqui chegou em 1935. Então, esse conhecimento está na Terra desde 1935. Se outras pessoas já tivessem tido esse conhecimento há mais tempo também, nós teríamos mais pessoas, né, vibrando. O mundo estaria bem melhor, né? Bem melhor. Então, nós estamos passando por uma fase assim, difícil, mas a gente vem aqui batendo nessa tecla, mas tem solução. E a solução... Na cultura racional, Sueli, eu não só aprendi muita coisa, como aprendi o que eu deveria perguntar e não perguntava. Quer dizer, além de você saber um monte de coisa, você começa a aprender aquilo por que você nunca se perguntou. Então, estava tudo oculto. E na cultura racional você passa a aprender a fazer as perguntas certas, a ter as soluções certas. Então, além de você tirar o seu problema, você ainda vai saber até problemas que você precisava resolver e não sabia. E na cultura racional, os 42 cursos conhecidos da mente humana e 21 cursos desconhecidos, 28 cursos desconhecidos, 28, né? Então, você tem aí uma amplitude enorme, são 1000 volumes, são 72.204 páginas da cultura racional, para você se dedicar e passar o resto da sua vida aprendendo na cultura racional e se dedicando e tendo harmonia e muita paz e muito sossego. E é verdade. Se a pessoa quiser ver se isso que a gente está falando é verdade, é só conhecer o livro. Você acaba passando, todos nós, não é que a gente vai começar a estudar, acabou o problema, não. Porque o problema já é da própria humanidade, já é do próprio mundo que a gente vive, né? Então, isso faz parte dessa vida material nossa. Mas a gente tem entendimento para poder passar por todas essas situações que passam com mais tranquilidade, né? E com mais equilíbrio. Então, você já não é aquela pessoa que vai se estressar, entrar em desespero e nada,
porque você, além daquilo que você aprende aqui, você tem a proteção da própria natureza, a proteção dos habitantes do astral superior e a proteção dos irmãos da origem, que é os irmãos do mundo racional, né? Do racional superior. Tudo é um processo de evolução, né? A pessoa toma conhecimento da cultura racional, inicia o estudo, não é de uma hora para outra, num passe de mágica que tudo vai se resolver. É gradual esse desenvolvimento, né? Ela vai passando a se conhecer, conhecendo a vida, conhecendo as 7 partes da vida, o sol, a lua, as estrelas, né? Isso é muito gratificante, né? Quando você passa a ser um ser consciente, né? Do porquê você está aqui, do porquê você existe, do porquê tudo existe. Só que o ser humano, sem esse conhecimento, ele fica num estado, às vezes, de inconformismo, né? E muitas pessoas estão assim, né? Se sentindo uma agonia muito forte, uma agonia íntima, não tendo resposta, vendo um mundo conturbado, injustiça. Até o racional coloca que o direito, né, na humanidade é um direito torto, e as injustiças elas estão aí claras, né? Tanto é que nessa lei, nesse assunto hoje da lei do mais forte, a gente vê claramente, né? Olha para a justiça e as sentenças, né? Como a coisa se comporta. O mais forte, ele sempre dá um jeito de fugir, né, dos seus erros, dos seus crimes praticados. E os mais fracos são penalizados, né, dentro da lei de forma severa. Então, essa diferença, né, é porque estamos dentro dessa deformação do campo eletromagnético, né, em que esse poder magnético, né, ele tem o seu peso, né, a sua representação aqui, e tem uma força de domínio muito grande. Tem a parte elétrica que contrapõe também. Mas esse é o preço de estarmos aqui, né, Luiz? Nessa deformação. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Então é isso que funciona. Lembrando que no estudo da cultura racional existe a consistência jurídica da cultura racional, né? E é também a parte do desenvolvimento do raciocínio, a consistência do entendimento perfeito de como é a verdadeira justiça, né? Então, como é que isso funciona, como é que é essa nossa vida, né? Em nossa posição em relação à humanidade, ao nosso ser e ao nosso ser no mundo racional, como é que deve ser. É verdade. Mas vamos dar um intervalo, nós vamos dar uma olhada no vídeo que a gente tem, aí a gente já retorna. Um vídeo que fala sobre o ser humano, a formação, tudo aí, né, Paulo? Vamos dar uma olhadinha? Quando o homem não entende a natureza, grande parte dos conflitos humanos nasce de algo simples, a falta de compreensão da própria natureza. O homem sofre, se revolta, inveja, compete, se perde, porque não se conhece. E ao não se conhecer, também não entende a natureza, mesmo sendo parte dela. A natureza mostra o tempo todo, sem discurso, sem imposição, sem discussão. Ela apenas é. Existem arbustos pequenos e árvores gigantes. Existem flores simples e flores exuberantes. Algumas perfumam o ambiente, outras quase não têm cheiro. Existem flores com espinhos, outras sem nenhuma defesa, e nenhuma tenta ser a outra. A natureza não entra em conflito por diferença. Ela se organiza pela diferença. O problema começa quando o ser humano quer inverter isso. Muitos querem ser grandes sem ter a estrutura para sustentar grandeza. Querem colher sem ter raiz. Querem aparência sem consistência. E quando não conseguem, se revoltam. Não porque o outro tirou algo deles, mas porque não aceitam não ser aquilo que idealizaram. Só que ser diferente não é ser inferior. É apenas ser diferente. Na própria natureza vemos isso claramente. Há quem lute a vida inteira e tenha pouco. Há quem construa muito com menos esforço aparente. Há quem nasça com certas facilidades. Há quem venha com caminhos mais duros. Isso não é injustiça da natureza. É diversidade de composição. Cada ser carrega uma estrutura própria. Uma formação.
uma medida. O sofrimento aumenta quando o homem ignora isso e passa a se comparar, sem se compreender. Da comparação nasce a inveja. Da inveja nasce o ciúme. Do ciúme nascem os conflitos. E quando a mente se perde dessas bases, a violência passa a parecer justificável. Não é apenas maldade, é desorientação. É o ser humano tentando ocupar um lugar que não construiu dentro de si. Por isso o autoconhecimento muda tudo. Quando alguém começa a observar a natureza com atenção, percebe que ela ensina sem palavras. Ela mostra limites, ciclos, diferenças, ritmos. Mostra que nem tudo cresce igual. Nem tudo floresce no mesmo tempo. Nem tudo nasce para ocupar o mesmo espaço. E é justamente aí que entra um ponto que muitos ainda não percebem. O verdadeiro conhecimento da natureza não está distante do homem. Ele pode ser revelado. O que a cultura racional apresenta é exatamente isso. O conhecimento natural da própria natureza. É o universo em desencanto. Não como teoria, mas como descortinar. Aquilo que sempre esteve diante dos olhos, mas não era percebido. Como se fossem vendas sendo retiradas. Aos poucos, o que parecia complexo se simplifica. O que era confuso ganha ordem. E o homem começa a enxergar o que sempre esteve na frente dele. Porque passa a entender que ele não está fora da natureza. Ele é um feito dela. Assim como tudo que existe. E quando essa compreensão desperta, a vida deixa de ser um campo de comparação e passa a ser um campo de entendimento. No fim, o grande enigma não está fora. Está no próprio homem. Porque aquilo que muitos temem compreender não é a verdade em si, mas o que ela revela sobre eles mesmos. E assim, enquanto buscam respostas longe, continuam ignorando o espelho mais fiel que existe, a natureza. Sempre presente, sempre ensinando, sempre mostrando. Mas só aprende com ela quem decide de verdade enxergar. Então, só aprende Muito bom. quem decide enxergar, né? Então, mas o Paulo aqui, o Paulo daqui, tá? O Paulo, tem pessoal interagindo com a gente aí, você podia falar? Você que está na frente aí do computador, pode falar Tem com bastante gente interagindo, né? Tem muitos comentários, mas eu separei um aqui do Renato Dilermando, que diz o seguinte: esse livro é sobre o quê? Alguém quer falar? O livro traz a verdadeira revelação da origem da humanidade, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o porquê existimos nessa vida. Então, o Universo em Desencanto tem esse propósito, né, de mostrar ao ser humano que ele tem uma origem, essa galáxia tem uma origem, né, e que estamos aqui num estado deformado, degenerado, né, somos sofredores e imortais. desconhecido dessa origem. Exatamente, desconhecidos de tudo. Então, chegou o momento, chegou a fase, a cultura racional fala na fase do terceiro milênio, que iniciou em 1935, para trazer e revelar para o ser que vive aqui neste tremendo encanto, a sua origem, né? Saber o porquê vive, o que é a morte, o que é a vida em si, né? O sofrimento e infinidade de coisas, né? Sueli, vocês podem complementar, o Paulo. Vem a nossa origem, né, Paulo? Esse livro é sobre a ligação do ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem. Tudo é feito para retornar, fazer a religação, não é religião, mas é a religação, é a religião racional. É para ligar o ser humano ao seu mundo de origem, de lá receber as orientações necessárias para o seu equilíbrio na vida da matéria. É para isso que essa é a função, é a finalidade da cultura racional para o ser humano. Além disso, tem outras funções que a pessoa vai conhecer no desenvolver o raciocínio, né? Como é o desenvolvimento do raciocínio, a levitação, a evidência racional, não é? E também uma série de outros aspectos que são inerentes ao ser humano e ele deixa de usufruir porque não conhece o caminho e porque até agora esse caminho não estava disponível, porque estava precisando o ser humano ser lapidado e preparado
para chegar na fase racional e aí sim a porta se abrir, como agora se abriu desde 1935, através da leitura da cultura racional. Então, resumindo, tudo seria a fase do desenvolvimento do nosso raciocínio. Qual é o nome dele mesmo, Paulo? Renato de Lermano. Renato de Lermano? Ele é de onde? Bom, Agora ele bom, não tem problema de onde ele parece é. ser do Brasil. Além de tudo, ele é do mundo racional. É do mundo racional nós, como a gente. Que viemos parar aqui. Um abraço para ele que continue perguntando. Olha, você pode procurar conhecer, depois nós vamos deixar aqui um e-mail de onde você encontra o livro Universo em Desencanto. Uhum. Procure e conheça, você vai estudar em casa mesmo, sozinho, porque você tem essa faculdade para desenvolver o teu raciocínio, que é essa glândula que nós temos na cabeça, a glândula pineal. É através dela que você desenvolve essa máquina que está parada no nosso cérebro e que a gente precisa desenvolver agora no terceiro milênio. E se ele, né? Se ele tiver interesse em conhecer a cultura racional, né? Porque falar, mas como é que eu consigo o livro? Onde é que, né? Onde eu compro o livro? Ele não é encontrado em livrarias comuns, tá? Então, ele teria que entrar em contato conosco aqui, até através do nosso programa, né? Mandar o endereço, o telefone, alguma forma de contato, que a gente orienta de que maneira ele poderá adquirir o livro em várias capitais. Normalmente nós temos aqui, a gente coloca sempre o e-mail, né, onde ele pode conseguir adquirir o livro. Tá? Porque está no Brasil todo, né? No Brasil, da fora do Brasil. Onde ele estiver. Só falar uma coisinha também, que a cultura racional não é religião. Não é religião, não é seita, não é doutrina. E também você não está ali propenso a fazer nada, porque dentro de sua casa, ou seu lar, ou onde você estiver com o livro na mão, você vai aprender de onde você veio, para onde você vai, por que veio parar aqui, como formou o Sol, a Lua, as estrelas, enfim, a natureza toda. E por que a natureza te comanda? Você é um ser comandado pela natureza e nem sabe disso. Que ela te dá a vontade, te dá os pensamentos, tudo isso para você viver tranquilo. Então, tudo isso eu aprender além do livro Universo. Por isso que nós estamos falando aqui, né, sobre esse assunto da lei do mais forte, que isso é um fato que a gente presencia, né? É uma deficiência humana, né? O mais forte prevalecendo sobre o mais fraco. Mas a cultura racional vem explicar o porquê é assim, né? Porque convivemos dessa forma, né, Luiz? Então, nessa luta, nesse digladiamento, presenciando guerras de todo jeito, né? Conflitos de todas as formas, de todas as maneiras. Então, essa é a proposta do livro, mostrar tudo isso, porque é assim, e como saímos dessa condição, né? Ela mostra e dá a solução, né? Bom, eu estou aqui... Se não puder adquirir o livro, ainda a gente doa, né? Isso. Podemos até enviar pelo correio, se for o caso. Nós temos aqui, eu estou olhando agora aqui pelo meu celular, né? Porque não dá para ver o computador ali. Eu estou vendo, a gente tem a Elizabeth Neves, um abraço para a Elizabeth, que ela é uma guerreira, está sempre divulgando todos os programas de cultura racional. A gente tem o Bonisval... entrou agora um outro negócio aqui. Sou Bonisval lá do Piauí. Ele tem um programa. Do Piauí? Tem um programa de rádio ao sábado, se não me engano. Eu tinha. Né? Ele é a Madá, parece que é Madá o nome da moça lá que fazia o programa. A gente tem o Valdo Viana, a Marta Viana, a Aurenita Silva, que também está todos os dias acompanhando os programas lá da Rádio Web União Racional, do Piauí. O Ricardo Rodrigues. Ricardo, um abraço para você. Ricardo está em Jundiaí. Tem o João da Silva, tem a Auranita, eu já falei, né? Tem o Wilson, está aqui com a gente também, o Wilson Figueiredo, da Suécia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Wilson. Um abração, prazer, Wilson. viu? Um abraço. É um grande divulgador lá na região, lá na Europa. Ele faz... É um grande divulgador mesmo. E sai por aqueles países ali, divulgando o livro, doando o livro, levando, né, em vários lugares. E um abraço nosso aqui para você, tá? O Valdo Viana,
A Elizabeth, já falei também. Tem a Marta Viana, um abraço. E tem o nosso amigo Júlio César, que tem feito para mim aí uns vídeos, sem eu pedir, viu, gente? Ele faz para mim e me manda aqui. O Felipe Paixão, um abraço. A Sônia Valdeniz, esposa do Júlio Valdeniz, aqui. Nós temos também o Prosa de Minas, né? O Júlio César, Prosa de Minas, que ele pede para eu mandar um abraço para o Marcelo, do Ceará, de Viçosa, no Ceará, que ele acompanha os nossos programas, né? Então, um abraço para o Marcelo, de Viçosa, no Ceará, tá bom? Legal. Ao pessoal também lá de União, no Piauí, que a gente vê muita gente aqui com a gente também participando, a Carmen Bright Lima, é muita gente. Quanto nós temos aí, você sabe, Paulo, entre o Somando YouTube? todas as redes, nós temos 462 pessoas assistindo agora. Então, tá bom, tá bom. Assistindo Sueli, agora, pessoas... Oi? Sueli, eu queria propor o seguinte: quem está nos seguindo e tiver interesse e gostaria de encontrar o livro, manda o endereço, que eu mesmo mando o livro para eles. Pode Como passar o endereço que eu mando pelo correio. O primeiro Então, volume, né? diga de onde é, né? E Coloca depois você aí. manda para a gente aí, tá bom? É. Mas, então, gente... Só voltando um pouquinho nesse assunto, né, Luiz, sobre o tema de hoje, achei bastante interessante que o Racional coloca que nessa lei dos mais fortes sobre os mais fracos, né, um comendo ao outro, né, na verdade, né, ele coloca que todos são canibais, né, todos os seres são canibais, né, o animal racional ele é canibal, ele mata o bicho, né, da classe inferior para se alimentar. Os irracionais entre eles, essa é a regra, um comendo o outro para se alimentar. Então ele deixa bem claro que todos são canibais, e mesmo aqueles que são vegetarianos, ele também chama de canibais, porque o vegetal, a raiz, é um ser humano que já desceu de categoria, já está numa classe inferior. Né? Então, pode ser um irmão seu, um cunhado seu. E é muito interessante que ele fala que a gente come defunto, né? Porque você está matando os seres, né? Seja de que classe for, de categoria. Então, o negócio da descida de classe é muito importante vocês saberem, porque se você não brecar essa fase que você está agora de eletromagnetismo e passar a conhecer, desenvolver seu raciocínio, você tem grande tendência a descer de classe, vai para uma classe pior, uma classe irracional, aí o sofrimento é muito dobrado e vai demorar um pouco mais para você voltar para o seu mundo de origem. Então... O racional ele coloca a realidade do que é a nossa vida, né? Isso que é interessante na cultura racional. São essas revelações, esse ponto de vista racional, né, do racional superior, do autor do livro, que ele consegue mostrar para a gente aquilo que a gente às vezes nem percebe direito, né? É verdade. Ele trazendo grandes revelações e assim muitas outras coisas mais, né? Que muita gente, quando pega o livro, ele fala: nossa, é chocante algumas coisas que eu estou né, lendo aqui. Mas esse choque de verdade, né, faz você acordar. Quando ele chama, ele diz no livro, vocês são bichos, né? Tem muita gente, né? Choca. Nossa, a pessoa, mas como eu sou um bicho, né? A pessoa fala, eu sou um ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mas você acha que Deus é desse jeito aqui? Aí ele coloca que o bicho é uma categoria, né? É uma categoria. Dividida em duas classes. Animal racional A e B. E animal irracional. Né? Então, não tem muita diferenciação. Se você analisa, não tem. Né? O sêmen é o mesmo, né? É um pingo d'água que é o sêmen, tanto para a classe A, que é de racional, como para a classe B, que é do irracional. É o mesmo tipo de pingo. Só a descida é um pulinho. Esse pingo d'água mágico gera uma vida. Né? E a parte que nos liga, que realmente nos liga a Deus, né? O ser superior a tudo e a todos, é essa parte do raciocínio, esse ser inteligente que é o habitante do mundo racional, que está materializado na nossa cabeça em forma de máquina do raciocínio, né, Paulo? Ele
ele é um pouquinho antes do Paulo falar, esse habitante, ele é um corpo de energia, né, que deu causa à matéria. A matéria, quando se fala, é tudo que existe na matéria, a galáxia, né, porque o habitante, o corpo de energia dele começou a provocar toda essa transformação, essa descida, gerando todos os seres, né, a água, a terra, e ele mesmo ficou aqui materializado, né, nessa figura do animal racional que ressurgiu. Nós somos decorrentes das transformações da planície, da parte da planície racional que se transformou, e sob a ação dessas transformações, muitas transformações, nós acabou gerando um animal de origem racional. E a gente volta ao mundo racional através da ligação da essência racional do ser humano. Então, é uma questão de estudar a cultura racional para entender esses pontos mais relevantes, mais importantes e saber direitinho como é que a coisa funciona. Né? E tem o outro muito bom, Paulo. A sua, Paulo, que esse entendimento, né, da nossa própria geração, né, o porquê da existência do animal racional e de todos os seres, esse é fundamental, né? Conhecer a causa, porque o racional já diz, para todo feito existe uma causa, existe a origem da causa, existe a fonte da origem da causa. Ele coloca, né, um antes de ser para cada etapa, sempre tem um antes de ser até chegar. Não há efeito sem causa, não há causa sem a sua origem, não há origem sem a base, não há base sem a fonte, não há fonte sem a instância que criou isso lá no mundo racional. Então, vem todas essas passagens para entender que nós somos decorrentes das transformações. Então, é muito bonito essa parte, é muito lindo, vale a pena focar também especificamente nisso, porque é uma libertação para o ser humano saber exatamente o que ele é, como é que ele foi formado e como é que ele vai retornar ao mundo de origem de nossa essência racional. E essa é a primeira parte do nosso desenvolvimento, né, Paulo? Porque o estudante pega no conhecimento, ele vai tendo essas revelações que estão no livro. Depois que o raciocínio desenvolver, será uma outra etapa de evidência, de entendimento de todo esse mecanismo, de toda essa formação, né? Porque nem tudo pode ser colocado no livro. É um exercício que temos que fazer para alimentar essa parte racional, né, do habitante que está materializado, dessa energia, esse corpo de energia que está materializado. Então, veio a segunda parte, a evidência e o desenvolvimento. A primeira parte, a gente já está bem satisfeito, né? Aí deixamos para a segunda. Imagina com a segunda, que fantástico. Imagina a segunda, não dá nem para imaginar. Porque tem perguntas que a gente faz e o racional superior esclarece. Vocês só vão saber quando estiver aqui. Vocês não conhecem nem o seu mundo, já quer saber como é que funciona o mundo superior? Vamos por partes, né? Não conhecemos nada, né? Nada. Não enxerga nem o que está do outro lado. Então, é por aí mesmo. Mas o nosso programa, infelizmente, está chegando no final e a gente gostaria de agradecer, viu, Paulo, a sua presença aí hoje com a gente. Tá? Eu que agradeço o convite. Um grande abraço, meus amigos, e você em especial. Igualmente, Paulo. E a gente convida a todos para estarem com a gente novamente na próxima terça-feira. E amanhã tem o programa lá na Rádio Web União Racional, no Piauí, às 20h, né? A gente faz lá. E nós estaremos sempre aqui, né? E todos os sábados tem divulgação em praças no Brasil todo, né? Em todas as praças, você passa lá, vê um povo de branco lá, com os painéis, com livros. É o povo da cultura racional, divulgando esse conhecimento para vocês em todos os estados do Brasil e fora do Brasil também, né? Então, a gente gostaria também de encerrar colocando uma música. Pode ser aí, Paulo? Pode ser. Então, nós vamos aproveitar e dar um salve geral para todo mundo. Até o próximo programa. Salve. Até terça-feira. Um abraço para todos. Salve.
gerou, foi você que me criou, é você que me mantém, é você a dona de todo sentimento. Por isso me oriente em pensamento, o meu comportamento, o meu procedimento, para eu saber como viver. Quero ser grata a você, quero respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, natureza, natureza. Porque foi você que me gerou, foi você que me criou, é você que me mantém, é você, dona de todo sentimento. Por isso me oriente em pensamento, o meu comportamento, o meu procedimento, para eu saber como viver. Quero ser grata a você, quero respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza,